Bom dia, senhor presidente, vereadora Flávia, demais vereadores, público presente, internautas. Bem objetivo meu discurso hoje, minha fala. Então, eu quero comentar principalmente os assuntos que iniciaram na segunda. Quero iniciar pela questão levantada pelo Francisco, não é? O presidente do Conselho Municipal de Saúde. É um ponto importante para a gente refletir. Questão política, partidária, nesse ano de eleição. É interessante que, de fato, nós pensemos bem, e a decisão para o presidente é importantíssima, mas tão importante como a decisão do presidente eleito é a questão dos deputados a serem eleitos. Então, um minuto. Então, é importantíssimo que, de fato, a gente tenha clareza no que está acontecendo. A partir do momento que o governo federal ele utiliza de uma manobra, de um artifício, para atender as indicações de uma classe que foram justas, democráticas, não é a questão do protesto dos caminhoneiros, mas a gente não pode deixar de se indignar quando essa conta vai ser paga, tirando, por exemplo, o dinheiro da educação ou da própria saúde e da segurança. Então, de fato, essa casa ela vai se manifestar através da proposta que o presidente do Conselho Municipal da Saúde, o Chico, ele fez, e a gente vai se manifestar através de uma moção. O segundo assunto, essa casa também tem trabalhado para auxiliar na indagação que foi chamada de Manifesto dos Comerciantes de Vinhedo. Então, eles vêm aí há um tempo se reunindo, pedindo a nossa ajuda, e essa casa unanimemente fez um ofício, conseguiu a assinatura de todas as pessoas, e através da assinatura de todos os vereadores, e os vereadores, nós enviamos à prefeitura, né, ao executivo. Obrigado. Enviamos o ofício ao executivo e, infelizmente, nós não obtivemos resposta. E esse retorno é importante que os comerciantes saibam que o Poder Legislativo ele tem a sua função de legislar e de cobrar, de fiscalizar, mas infelizmente a Prefeitura não nos deu essa resposta. No dia 18, através mandamos um e-mail, né, cobrando, e infelizmente a resposta não veio. Como é o novo secretário, eu pessoalmente vou falar, assim como eu sei que outros vereadores também falaram com o secretário Adriano, para que essa solução seja a mais rápida, pelo menos a resposta seja rápida. A grande indagação desses comerciantes que se reuniram é a resposta para a indagação deles. É possível ou não é possível alterar as vias, né, conforme a proposta deles? Essa é a única questão. Então, essa casa tem constantemente cobrado do Poder Executivo. O terceiro assunto que eu quero falar é relembrar a preocupação do Decreto 162. Não é só para a gente recordar, o objetivo principal do Decreto 162 de 2017 é os procedimentos a serem adotados pela Secretaria de Administração quanto ao pagamento do auxílio alimentação, o vale-refeição, o auxílio transporte e vale-transporte. Então, pelo que a gente tem conversado, é muito clara a manifestação dos vereadores dessa casa também, que mais do que a preocupação jurídica, que eu também respeito muito o jurídico dessa casa, a gente precisa buscar uma solução para esse problema. Não me parece justo que alguém que, infelizmente, é acometido de uma doença seja penalizado no seu vale-refeição, no seu auxílio-transporte, por algo que você não controla, que é a questão da doença. A questão da saúde, ela precisa ser cuidada e não punida. Esse é o meu entendimento. Então, provavelmente, na próxima sessão, na segunda-feira, o nosso projeto vai ser discutido nessa casa, e eu quero crer que a gente pode buscar uma solução. Muitas sugestões foram dadas ao Poder Executivo também, que uma simples decisão do prefeito, ele pode substituir esse projeto. Não é? Eu não consigo, sinceramente, né, de todo o meu respeito, eu não consigo entender que tipo de economia a gente pode buscar se de fato você vai punir o trabalhador que está doente. Então, eu acredito que a gente está chegando no senso comum, que o mais importante é a população, ela é afetada também. Porque você tem um funcionário que ele não está bem de saúde e ele vai trabalhar, isso manifesta o quê? Manifesta um mau rendimento desse funcionário. Então, a gente precisa solucionar. Então, o meu apoio total ao decreto
desse ano, que vai provavelmente eliminar o famoso decreto da maldade. Outro assunto que eu quero me manifestar também, nós recebemos na segunda uma solicitação da Associação dos Guardas Municipais, a AGMUV, e eu vou destacar um parágrafo aqui, foi bem discutido na segunda, mas eu vou destacar uma preocupação, abre aspas. Toda gestão pública onerosa, infelizmente, se transforma em problemas estruturais dentro da instituição Guarda Municipal. Falta de plano de carreira, falta de pagamento da lei existente, falta de equipamentos novos, falta de investimento e qualificação e outras coisas. Então, fecha aspas. No meu modo de entender, é necessário um novo olhar para a Guarda Municipal. Porque, de novo, quando a gente tem um funcionário público sendo afetado no seu trabalho, no final da história, o grande afetado é a população. Então, como é que a gente exige uma eficiência ou uma eficácia, não é? Lembrando sempre que a eficiência é a maneira como a gente percorre o caminho e a eficácia é a maneira como a gente acerta o alvo. Se a gente tem um nível de excelência na guarda, eles têm equipamentos, eles têm a preocupação única do seu próprio trabalho, mas a partir do momento que a gente não manifesta, através do poder público, o melhor rendimento do seu funcionário, a gente vai ter esse serviço prejudicado. Então eu quero crer aqui que a associação ela tem uma intenção muito clara de alertar o próprio Poder Executivo que é necessário uma nova gestão. Quando a gente se manifesta aqui na tribuna, algumas pessoas ainda tentam desviar o foco, o que não é verdade. Quando a gente vem aqui pedir auxílio para a segurança, não é porque a gente está incentivando a insegurança. A gente está fazendo uma ação preventiva que a segurança precisa de mais apoio. Então, aqui também manifesto para a AGMUV que, como foi explicado na segunda, uma possível CPI não é possível porque nós temos 3 CPIs em andamento, é o tema que eu vou falar agora. A terceira CPI, então nós temos a CPI das contas públicas, que está em andamento, nós temos a CPI do pãozinho, né, que tem um impasse aí jurídico que a gente está buscando a melhor alternativa, né, para solucionar. E o que foi manifestado através do vereador Edson PC é a famosa CPI nova da massa asfáltica. Qual que é a minha preocupação clara dessa questão? Quando a gente pensa no sistema, o sistema ele precisa estar corrigido, né? Então, eu acho, no mínimo, incoerente, vamos chamar assim, se a gente tem uma peça importante do sistema, que era o secretário envolvido na pasta, que já não era mais secretário do CERM, era secretário de uma outra situação. Então, é necessário que o sistema seja corrigido. Então, nada mais justo, e eu respeito, até porque os poderes são independentes, eu respeito a atitude que o prefeito teve, mas me preocupa que eu não vi nenhuma ação para corrigir o sistema. Então, foi ali jogado a culpa nos 2 funcionários que foram exonerados, mas eu não vi uma manifestação pública da prefeitura, porque se ele foi exonerado, é porque ele tinha culpa. Isso, quem está dizendo é a própria prefeitura. Afinal de contas, quem exonerou foi o prefeito. Então, se ele encontrou o motivo para exonerar os funcionários, que se manifeste. Não foi isso que aconteceu. Foi ali exonerado o funcionário e eu não vi nenhuma mudança de atitude. Foi proposta para essa casa também. O próprio vereador Rodrigo Paixão, na segunda-feira, ele fez uma proposta. Como que a gente controla a entrada de material? Simples assim. Você vai comprar um material, você vai pagar por esse material através da nota fiscal, você precisa fazer uma auditoria. É só uma curiosidade aí para quem gosta do tema de logística. Quando o recebimento é feito em qualquer indústria, você tem diversas maneiras de identificar e de fazer uma amostragem. Você pode usar uma norma NR12, né, parecida com a NR de segurança, não é a norma regulamentadora, mas é a norma de estatística. Não é? Como é que você faz um skip lot? O que é um skip lot? A cada 8 lotes que eu receber, eu vou fazer uma amostragem. Eu até entendo que não é humanamente normal, até porque teria um custo, você transformaria mais custoso controlar o material que chega do que comprar o próprio material. O que eu estou dizendo? Não dá para, de fato, cada caminhão você fazer uma amostragem ali 100%. Mas é importante que, no mínimo, uma amostragem seja realizada. E eu não vi essa manifestação da prefeitura. Não é? Afinal de contas, o problema está claro.
Não é? Ficou muito claro que, infelizmente, tem uma diferença ali do que aconteceu, não é? Precisa ser investigado, que o Ministério Público está fazendo isso, e é nosso papel aqui da casa, é através da CPI. Sandro, peço a palavra. Pode se manifestar, vereador? E chegou até mim, tá, nesta manhã também, relatos, tá, relatos muito importante que algumas massas sóticas não chegou no CERM, relato, é denúncia que eu vou estar levantando, mas chegou em loteamentos particulares. Isso é muito grave. Acabei de receber essa denúncia, já fui em alguns setores e tem alguma coisa errada aí. Só que a gente vai levantar, é uma denúncia, não estou afirmando, só que chegou até mim, ok? Então, e lembrar também que a prefeitura não publicou nenhuma nota para a população, nenhum site, nada dele relatando sobre isso, né? Só foi para as TVs, só para explicar para as TVs, mas para o povo Vinhedo não teve. Sim. Exonerou os 2 funcionários e a população. Obrigado. Eu acredito que o caminho correto nesse caso é procedimentar, não é? O que seria o procedimentar? Qual que é o meio de controle para a entrada de material? Qual que é a auditoria realizada? Quantas vezes a amostragem é feita? Quem é o responsável? E aí, quando eu falo quem é o responsável, não a pessoa, mas o setor. Ele foi treinado para isso, ele tem a capacidade técnica, então eu acredito que o caminho correto para que a reincidência não aconteça, porque pior do que a não conformidade, quando a gente está ali trabalhando no setor privado, pior do que a não conformidade, que traz um custo muito grande para a empresa, é reincidir no problema. Então, a sugestão, né, essa casa ela pode, através da legislação, através de um projeto de lei, sugerir que seja alterada, ou pelo menos que a gente consiga controlar bem os nossos materiais. Até porque dinheiro público, assim como qualquer tipo de dinheiro, não é para ser jogado fora. E só para terminar a minha parte, na outra sessão, eu comecei um assunto sobre proposta para os jovens da cidade, e eu quero completar trazendo algumas sugestões. Então, existem vários estudos. O que eu mais entendo que Vinhedo pode rapidamente colocar em prática é um estudo realizado pela ONG Todos pela Educação, Instituto Inspirare e o Instituto Unibanco. Eles divulgam iniciativas para promover o engajamento dos estudantes nas melhorias. Então, quando a gente fala daquela geração nem, que ele nem estuda e nem trabalha, a gente precisa propor uma alternativa para que o jovem, de fato, ele possa se preparar. O que essas ONGs elas sugerem? Abre aspas, eles propõem um documento com uma escuta qualificada dos estudantes e o fortalecimento de organizações e movimento de jovens engajados na melhoria da educação, além de defender que eles tenham participação ativa nas suas escolas e nas políticas de educação. Então aqui, sendo justo, não é, com a cidade, eu vejo algumas manifestações, algumas tentativas na Secretaria da Educação, a própria Câmara de Vinhedo ela tem feito aqui uma possibilidade da participação do jovem na Câmara, não é? Então, é necessário que a política pública para os jovens, ela seja, de fato, política pública. Porque senão a gente corre um risco de ter pequenos atos isolados e aí passar um tempo, infelizmente, a gente tem que começar o trabalho. Então, a minha sugestão é que, rapidamente, pode ser ligado ali à Secretaria de Cultura ou à própria Secretaria de Esporte, com a Secretaria de Educação, que Vinhedo se manifeste. Precisa ter uma política pública clara para que o jovem munícipe de Vinhedo tenha uma alternativa. Não tem coisa pior do que você encontrar o jovem e ele não ter, no mínimo, a vontade de estudar. Então é necessário que nós, como política pública, nós como cidade, pensamos o futuro dos nossos jovens. Por esta manhã é isso.